Agora, aproveitando que eu pulei para o assunto COP30, porque foi lá que eu encontrei com o Arthur Duval, queria saber a sua avaliação sobre o evento, sobre os acordos e negociações que estão sendo feitas. Arthur Duval disse que é um evento para inglês ver, que nada daquilo é de verdade. E eu queria saber o que você pensa sobre isso e sobre um assunto recente que tem a ver com o meio ambiente, que é a exploração da margem equatorial, que tem sido muito contestada pelos ambientalistas. Olha, eu teria que discordar frontalmente do meu colega Arthur Duval. Não foi um evento para inglês ver, porque realmente nem delegação inglesa direito teve. Tá? Basicamente o evento foi muito desprestigiado, não tinha chefe de Estado de nenhum país realmente importante, né? Assim, teve alguns países, assim, do meio da África, que deviam estar cuidando, assim, sei lá, de ter comida no país deles e não participar desse evento, né? Os países da América Latina não foram, na sua maioria. Foi uma desgraça o evento, em termos, vamos dizer, de prestígio pro evento. Agora, para o Brasil, tá? Olhando no cômputo geral, eu acho que o evento foi um sucesso. Você fala, como assim? Foi um sucesso, porque se o evento tivesse dado certo, tivesse muitas figuras internacionais, como resultado a gente teria a proibição da exploração do petróleo na margem equatorial e a gente teria essas ONGs turbinadas sabotando a agricultura brasileira, que é o que essa turma foi fazer lá. Então, nós demos, né? O Brasil, às vezes, né, escreve certo por linhas tortas, né? Cambaleando igual um bêbado, ao fazer um evento tão mal feito, uma vergonha internacional, o saldo geral é que ninguém liga pro que está acontecendo ali. Então, pelo menos, aquela massa de ambientalistas, de organismos internacionais, de ONGs de toda sorte, que querem basicamente sabotar a capacidade financeira e a soberania do Brasil, isso ficou mitigado. As pessoas só estão falando, por exemplo, sei lá, daquela procissão que o Curupira organizou ali dentro com pessoas vestidas de animais. Também falaram muito ali, acho que foi uma das marcas, do ataque de índios com flechas e tacapes ali contra a exploração de petróleo. Ou seja, foi isso. Basicamente foram memes, vergonha internacional, superfaturamento, no que, né, vamos colocar aqui, é melhor do que tivesse dado certo e as pessoas estivessem agora impedindo o Brasil de dar certo. Você concorda com o chanceler alemão que diz que as pessoas ficaram contentes em retornarem aos seus países saindo de Belém do Pará? Olha, uma coisa horrível, e tá até numa das entrevistas que o Renato e o Arthur fizeram, foi basicamente ver uma pessoa que mora em Bangladesh falando muito mal da organização do evento, tá? Bangladesh seria basicamente a versão do inferno agora instalado na Terra, lá no subcontinente indiano, né? Bangladesh é muito ruim. Uma pessoa de Bangladesh indo no seu evento e falar, olha, isso aqui tá ruim, né? É que a situação não tá realmente bem. Então, tanto que eu tô chamando Belém de Belém-Gladesh, né? Tá, assim, Belém, não havia acomodação, não havia... Pô, assim, os lugares turísticos estavam contando com a presença de urubus e cadáveres, né, de um tiroteio recente que teve lá. Ou seja, não teve nada. E olha que tava rolando GLO em Belém, hein? Atendimento péssimo, o evento todo tava um forno, todo mundo que foi relatou tava quente ali dentro, que não conseguiu ter, vamos dizer, a parte de climatização bem feita. Aí eram geradores a diesel espalhados por todos os lados. Ou seja, o evento foi mal feito, o evento foi tosco, o evento foi rude e, com todo respeito a Belém, lugar que eu gosto por conta das pessoas, eu gosto das pessoas de lá. Dito isso, Belém como cidade está fracassando muito. Mais de 50% das pessoas vivem em favelas. E a pessoa que teve a ideia de fazer um evento desses numa cidade como Belém, realmente, né, é um desastre, né? A pessoa tem que procurar tratamento psicológico, porque Belém definitivamente não tem condições. Belém é uma cidade, assim, numa UTI. Belém precisa tirar pelo menos metade da população que vive em palafitas na favela e não organizar eventos de sabotagem do próprio país, tá? As pessoas em Belém precisam viver direito em Belém. E definitivamente o Brasil passou essa vergonha internacional. E assim, vai ter que botar na conta. Foi uma grandiosa vergonha internacional que nós passamos. E a declaração do chanceler alemão, ela apenas, de maneira educada, traz o que todo mundo disse no próprio evento. Renan, outro assunto do momento aqui no Brasil é a indicação do presidente Lula para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Deve ser escolhido Jorge Messias, o advogado-geral da União, e não Rodrigo Pacheco, que é o presidente ou ex-presidente do Congresso Nacional, que também concorria à vaga. Na sua avaliação, os critérios de indicação hoje são os critérios corretos, são os critérios ideais? E esses dois nomes, algum deles, na sua avaliação, seria um bom nome? Tristeza, né? Os critérios, eu tô até agora procurando o critério que eles usam, tirando, vamos dizer, as relações pessoais com o Lula, no caso do Messias, e as relações com o Centrão, no caso do Pacheco. Eu não acho que o Messias consiga essa indicação fácil, né? Houve agora uma votação recente no caso da PGR para continuar, né, o mandato ali, e não foi uma grande... Foi próximo, né? A votação foi bem perigosa. Então tem um recado do Senado do tipo, governo, se não mandar o nome certo, podemos ter um evento inédito rolando aqui. E eu não daria certeza que eles lançariam o Messias nesse sentido.
Tá, o Pacheco é um nome que, caso seja submetido a essa batida no Senado, ele com certeza obteria, vamos dizer, um apoio quase unânime ali. Dito isso, não são nomes qualificados para ocupar uma posição na Suprema Corte, tampouco pessoas compromissadas com resolver as crises institucionais que o Brasil passa, né? Hoje a gente precisa de grandes constitucionalistas para poder resolver o drama que o Brasil foi colocado, né? Basicamente nós temos um judiciário que se tornou um poder supremo, e isso está errado, e o judiciário precisa participar da solução. O Missão vai apoiar a base do ex-presidente Jair Bolsonaro nas pautas que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura? Nós não vamos comprar a guerra a guerra que eles têm com o STF, porque não é a nossa guerra. Nós enxergamos o problema, e o problema está dado, o STF ele saiu da casinha, tá? É um ponto. E o STF não vai poder, um governo nosso, eventualmente, barrar as nossas ações, caso... Né, acham que funciona assim, do tipo, o presidente da República passou um projeto, ele passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, o presidente sancionou, e aí, a rede de sustentabilidade da Marina Silva entrou com uma DPF e barrou uma política pública que ela é constitucional e é legal. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E essa seria uma briga que a gente compraria, porque definitivamente não se governa dessa maneira. Né? Esse é um comportamento muito ruim que o STF adotou, que tem que ser brecado. Mesma coisa no combate ao crime organizado. Um presidente da República, para cumprir a Constituição, ele vai ter que recuperar o território, porque é função do Poder Executivo e função do governo federal brasileiro cuidar do território brasileiro. O território é nosso, não do Comando Vermelho. E aí isso não pode ser obstado por ações também do STF. Tá? Isso é claro. Então, se for necessário se aliar com qualquer um para defender o Poder Executivo de executar o programa eleito nas urnas, nós nos aliaremos. Tá? Agora, comprar uma guerra como um fim em si, como o bolsonarismo faz, não nos interessa, porque essa guerra não foi nossa. Essa guerra, não éramos nós que estávamos na frente dos quartéis pedindo que o Bolsonaro tivesse uma intervenção militar com ele no poder. A gente não estava, a gente se opunha a isso. Então, essa guerra não é minha. Poucos minutos nós temos. O que tem no livro amarelo, que é esse livro que o Missão tem tanto anunciado, e nele inclui uma reforma administrativa? E para as eleições de 2026, além do seu nome à presidência da República, quais são os principais nomes nos estados, Renan? O Livro Amarelo é um sonho que nós temos há alguns anos de criar políticas públicas através de um corpo de militantes, estudiosos e professores e pessoas que querem, vamos dizer, de maneira honesta, discutir os problemas do Brasil e propor soluções originais. E nós estamos fazendo isso há praticamente 2 anos. E aí tem um corpo de pessoas trabalhando em alguns em educação, outros em saúde, outros em política externa, outros em defesa, outros em segurança pública, criando propostas, discutindo. E a gente está fazendo essas propostas para discussões públicas, para as entrevistas, e vem sendo muito legal porque a gente vem sendo original no debate público. E uma das coisas mais originais que a gente propõe é essa reforma administrativa baseada em indicadores de performance. Aí o que seria isso? Hoje um político no interior do Brasil, especialmente em cidades pequenas e médias, ele vive de receber emenda e organizar eventos e shows para se reeleger. É o famoso show do Wesley Safadão que o cara vai fazer para ficar popular na cidade. Se o cara tá no Nordeste, ele vai fazer o famoso São João, né? E essas festas garantem a reeleição. As emendas enviadas também são desviadas em parte, garante a compra de voto para eleição, dinheirinho no bolso do político que ninguém é de ferro. E esse ciclo acontece. Nós temos que mudar isso. Um prefeito para receber emenda e o partido dele para receber fundo partidário e eleitoral, definitivamente o que ele precisa é cumprir indicadores de performance. Então, de uma maneira clara, se um prefeito melhorou o índice do SAEB, se melhora o índice do IDEB, que são indicadores de desempenho em educação, provas. Se ele melhora a cobertura de esgoto na cidade dele, diminui a mancha de crime dentro da cidade, por exemplo, diminui homicídios, roubos e furtos. Se ele melhora o atendimento na saúde, se ele consegue melhorar com indicadores objetivos determinados pelo próprio governo federal, que são claros para todo mundo e não são alvo de interferências e interpretação, esse cara se qualifica para receber emendas. Aí ele pode fazer o show do Wesley Safadão dele, ou e o partido dele pode receber fundo partidário eleitoral. Da maneira que nós temos hoje, o estímulo do político é eleger deputado federal. Um prefeito serve para quê? De base para eleger deputado federal. Para que serve um vereador? De base para eleger deputado federal. E o que o partido faz com o deputado federal? Pega a emenda dele, opera no estado dele, em geral isso envolve corrupção, e usa se ele é eleito, o partido ganha fundo partidário e fundo eleitoral. Ou seja, é um sistema de estímulos estúpido que promove corrupção e eficiência. A nossa reforma administrativa vai fundir municípios e vai entregar essa obrigatoriedade de cumprir indicadores. Quanto melhor for o prefeito, melhor vai o partido dele. Quanto pior vai o prefeito, pior vai o partido dele. Renan, para terminar, um outro assunto que pode dominar a pauta nos próximos dias. Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se acontecer, é um exagero ou é justo? E na sua avaliação, houve tentativa de golpe?
Começando pelo final, houve tentativa de golpe, houve uma organização montada pelo próprio Bolsonaro e pessoas palacianas, e também de fora do palácio, e tentar dizer que as urnas não apenas eram fraudáveis, como foram fraudadas, tentou simular isso, usou mentiras para isso, mobilizou militantes para frente de quartéis, aliados seus convocaram manifestações e atos na frente da casa de chefes das Forças Armadas, ou seja, mobilização houve, e essa mobilização não deu certo, o Bolsonaro conseguiu convencer apenas um dos chefes das Forças Armadas, os outros dois, ele não conseguiu, e, vamos dizer, num país sério, um cara desse seria preso. Pro bolsonarista que estiver nos ouvindo aqui, imagine que seria o Lula fazendo isso. Se o Lula estivesse fazendo isso, você fala, o Lula tem que ser muito preso. Então esse critério, né, se bate em Chico, tem que bater em Francisco. Né? Se o Lula você acha que o Lula deveria ser preso por fazer isso, o Bolsonaro também deveria. O que resta em defesa do Bolsonaro é a ideia de que o processo em si é eivado de vícios, tá? E que o formato do inquérito do Alexandre de Moraes, que acabou levando a isso, ele, vamos dizer, cerceou o direito de defesa do Bolsonaro. Nesse sentido, há um problema formal, não só com o Bolsonaro, mas também no julgamento de todas aquelas pessoas envolvidas lá no 8 de janeiro, por exemplo. E a crítica, por exemplo, que os garantistas fazem à atuação, por exemplo, da justiça, no caso da Lava Jato, deveria valer também para as pessoas que estão sendo alvos desse inquérito do Alexandre de Moraes. Então, a crítica formal que os bolsonaristas fazem sobre o julgamento do Bolsonaro, ela é válida. Assim como é válido dizer também que o Bolsonaro se moveu para tentar algo nem um pouco republicano. Tá? É um caso difícil, mas como tudo no Brasil que é imperfeito, nem a justiça aqui é perfeita, a gente pode falar nesses termos aqui. Então, acho que ele cometeu crime sim, mas acho que o julgamento dele foi eivado de falhas. E isso significa que deveria haver uma anistia? E para as pessoas que foram levadas a erro nesse processo, especialmente senhores e senhoras de idade, essas pessoas não precisam passar 20 anos de cadeia, definitivamente não, até porque pessoas que cometem crimes muito mais graves estão soltas aí no Brasil. Agora, para elas, uma anistia para as pessoas que organizaram isso, que cativaram milhares de brasileiros a cometerem um erro e cometerem crimes e botou essas pessoas na frente de quartéis e tal, essas pessoas têm que ser presas, sim. Renan Santos, presidente do recém-oficializado Partido Missão, criado pelo movimento MBL e também pré-candidato à presidência da República pela Nova Legenda. Muito obrigada pela entrevista, Renan. Seja sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Excelente entrevista, ótimas perguntas. Parabéns pelo jornalismo de qualidade.